Porque a fé nos permite ver as coisas de forma diferente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. A fé é aquela resposta que nós damos ao dom que o próprio Deus faz de si para nós. A fé, ela nos torna diferentes porque nos permite enxergar as coisas de forma diferente. A fé nos torna melhores. A fé faz com que sejamos mais bondosos, que sejamos mais caridosos, tenhamos um olhar mais amigo voltado para os outros. A fé, ela exige de nós uma conversão. Ela exige de nós uma proximidade maior com Deus e com nosso irmão. A fé faz com que nós façamos da nossa vida uma entrega agradável a Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. Ele que quer que nós tenhamos essa comunhão plena com Ele. E para ilustrar um pouco biblicamente, eu gostaria de retomar lá a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, que vai falar um pouco sobre o testemunho que é dado acerca da fé. O testemunho dos antepassados, que são essenciais. O texto de Hebreus 11, primeiramente ele define a fé como a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. E no versículo 3 diz: é pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Então foi pela fé que Abel ofereceu a Deus o sacrifício. Assim o texto vai recordando essas figuras essenciais da história da revelação e da salvação. Fala de Noé, fala da fé do pai Abraão, fala da fé de todos os patriarcas, apresenta a figura de Moisés, a fé de Moisés no versículo 23. E assim ele vai resgatando todas essas figuras essenciais da fé. Como elas foram instrumentos fundamentais pelas quais a ação de Deus aconteceu na história. Então vale a pena depois vocês inclusive retomar esse capítulo 11 da carta aos Hebreus. Então a nossa fé permite que Deus realize na nossa vida obras grandes, obras importantes, obras de transformação e de salvação. O Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 9, no versículo 23, nos recorda: tudo é possível para quem crê. A fé ela é essencial, ela é transformadora. Ela que permite, como nós enunciamos já no início, ver as coisas de forma diferente. Permite esse olhar diferenciado e compreender a nossa realidade à luz da palavra de Deus, à luz da revelação, à luz daquilo que Cristo fez para a nossa salvação. E é no ato de fé, então, que nós permitimos que a vontade divina ilumine a nossa vontade, que nós sigamos, de fato, aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos ensina. E aí fica esse convite de permitir que a ação de Deus na nossa vida seja cada vez mais profunda, perceptível e que nós consigamos entender a nossa realidade, as nossas relações com os amigos, as relações em família, as relações na sociedade e também na igreja, com este olhar voltado para Deus. É Deus que nos ensina e nos comunica aquilo que nós devemos seguir e praticar, tudo para a nossa salvação. Então a fé faz com que nós superemos as nossas dificuldades, os nossos limites, os nossos sofrimentos e os nossos problemas. É à luz daquilo que Cristo fez
e faz na nossa vida que nós conseguimos superar isso. A fé nos move e nos impulsiona para Deus e para a salvação. Muito obrigado pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, peço para que você se inscreva. Também não deixe de dar o seu like. Um abraço, até a nossa próxima oportunidade.